Sabe, o que é que define quem a gente é? Hoje, a gente vai mergulhar na ideia de personalidade, mas de um jeito diferente. Não com base em achismo, sabe? Mas sim com a lente da ciência, olhando só para o que a gente consegue de fato observar e medir. Quem é você? Parece uma pergunta tão básica, né? Mas olha, a resposta para isso é algo que filósofos e psicólogos debatem, há séculos. Normalmente, a gente pensa na personalidade como algo que está lá dentro. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquele mundo interno com esperanças, medos, até conflitos que a gente nem sempre percebe. A ideia é essa: o nosso eu de verdade estaria escondido ali, bem no fundo. Mas e se não for nada disso? E se a resposta for muito, mas muito mais direta? E se a nossa personalidade for, na verdade, só o que a gente faz? O conjunto de todas as nossas ações, aquilo que todo mundo pode ver. É uma ideia bem radical, né? E que muda completamente o jogo. Essa briga, sabe, entre a visão do eu que está lá dentro e a do eu que está aqui fora, isso aí não é só papo de acadêmico, não. Isso causou uma verdadeira revolução na psicologia, uma virada de chave na forma como a ciência começou a olhar para o comportamento humano. Então, bora mergulhar nessa batalha pelo eu. Vamos entender direitinho essas duas formas de pensar que são concorrentes. Uma que olha para dentro, para a mente, e a outra que olha para fora, para o que está ao nosso redor. De um lado, temos essa abordagem do mundo interno, que ficou super famosa com a psicanálise. A ideia aqui é procurar por causas escondidas lá no fundo da nossa mente. Já do outro lado, numa direção totalmente oposta, tem a abordagem do mundo externo. Para essa galera, se a gente quer entender alguém, não adianta ficar cavando. O negócio é olhar para fora, como o ambiente e o que a pessoa aprendeu ao longo da vida moldaram o comportamento dela. E olha, essa mania de procurar explicações lá dentro é antiga, viu? Começa lá na Grécia Antiga, com o Hipócrates, falando que o nosso temperamento dependia dos fluidos do corpo, e vai até Freud e Jung com aquelas estruturas mentais super complexas. Mas no fundo, a ideia era sempre a mesma. A chave para entender a personalidade de alguém está trancada dentro da própria pessoa. Só que aí a ciência chega e pergunta: tá, mas como é que a gente prova isso? E esse é o grande problema. Essas teorias do mundo interno, por mais fascinantes que sejam, são muito difíceis de testar. Às vezes até impossíveis. Os conceitos são meio vagos e os dados, bom, não dá para verificar de forma objetiva. E para a ciência, isso é um beco sem saída. E foi como resposta a esse beco sem saída que surgiu uma definição totalmente nova. Personalidade, então, não seria uma força misteriosa. Seria, na verdade, a organização, única, claro, dos comportamentos que cada um de nós foi aprendendo ao longo da vida. Ou seja, a nossa personalidade é basicamente a nossa história de aprendizagem. Ok, se a personalidade é aprendida, a pergunta óbvia é: como é que a gente aprende a ser quem a gente é? Quais são os mecanismos por trás disso tudo? É isso que a gente vai ver agora. Bom, um dos primeiros mecanismos descobertos foi o tal do condicionamento clássico. Aquele experimento famoso e bem controverso com o pequeno Albert é o exemplo perfeito. Ele mostra como medos, gostos, um monte de reações emocionais que a gente acha que nasceram com a gente, na verdade podem ser só respostas que aprendemos por associação. Uma coisa acontece junto com a outra e pronto, está associado. Mas claro, a gente não é só um monte de reflexos, né? A maior parte do que a gente faz no dia a dia é voluntária. E esse tipo de comportamento, olha que interessante, não é controlado pelo que acontece antes, mas sim pelo que acontece depois. E aqui a gente chega no coração da coisa, o condicionamento operante. A lógica é super simples. Quando um comportamento nosso é seguido por uma consequência legal, algo positivo que a gente chama de reforço, a chance da gente repetir esse comportamento aumenta muito. Parece básico, né? Mas isso é a base de quase tudo que a gente faz. Essa história aí que o Benjamin Franklin contou é um exemplo perfeito e até engraçado disso. O capelão, talvez sem nem saber a teoria por trás, usou o reforço de um jeito genial. Ele fez o que os marinheiros queriam, o rum, depender daquilo que ele queria que eles fizessem, ir às orações. Qual foi o resultado? Sucesso total, claro. Mas o negócio fica ainda mais interessante. Não é só se a gente é reforçado, mas como e quando. Esses padrões de reforçamento, que chamamos de esquemas, mudam tudo.
Pensa num prazo, que é um esquema de intervalo fixo. O que acontece? Todo mundo corre para trabalhar loucamente só quando o prazo está chegando perto. Agora, pensa num vendedor que ganha por comissão, um esquema de razão fixa. O ritmo dele é outro, é rápido, constante, porque quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. E se a gente junta tudo isso, chegamos a uma conclusão que é ao mesmo tempo poderosa e muito otimista. Se a personalidade é aprendida, então, ela pode ser mudada. Vamos ver agora como esses mesmos princípios são usados para ajudar a gente a, digamos, construir uma versão melhor de nós mesmos. Então, o ponto principal é este, e é muito importante. Coisas como fobias, ansiedade social, até maus hábitos, não são falhas de caráter. Não é que a pessoa é assim. São padrões de comportamento que foram aprendidos. E a boa notícia é: tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Essa é a grande promessa da terapia comportamental. Para tratar uma fobia, por exemplo, em vez de ficar procurando um trauma lá no passado, uma técnica como a dessensibilização sistemática faz outra coisa. Ela ensina uma resposta que simplesmente não combina com o medo, o relaxamento. Aí, aos pouquinhos, a pessoa vai sendo exposta àquilo que teme, mas sempre num estado de relaxamento. O que acontece? O medo vai literalmente dando lugar para a calma. E dá para aplicar isso em uma escala maior. Em lugares como hospitais, por exemplo, existe a economia de fichas. É um sistema onde comportamentos positivos, tipo cuidar da própria higiene, participar de uma terapia, são recompensados com fichas. E essas fichas funcionam como dinheiro ali dentro, para trocar por coisas legais. É um jeito de reconstruir, sabe, tijolinho por tijolinho, os comportamentos que ajudam a pessoa a viver melhor. Claro que essa ideia de que o comportamento pode ser moldado e mudado levanta umas questões filosóficas bem cabeludas, né? Principalmente sobre controle e liberdade. E a resposta que essa visão dá para isso é surpreendente. Pensa bem, se tudo que a gente faz é resultado da nossa história de aprendizado e do ambiente em que a gente está, então cadê o livre-arbítrio? O que quer dizer ser livre num mundo em que nosso comportamento é, de certa forma, determinado? A resposta do B.F. Skinner, um dos maiores nomes dessa área, foi bem radical. Para ele, liberdade não é a ausência de controle. Isso, segundo ele, nem existe. A gente está sempre sendo controlado por alguma coisa. A verdadeira liberdade, na visão dele, é viver num ambiente onde a gente é controlado por coisas boas, por reforços positivos, em vez de por medo, ameaças e punição. Se a gente segue essa lógica, então o objetivo de uma sociedade bem planejada não é simplesmente deixar todo mundo livre e pronto. É, na verdade, construir um ambiente, nas escolas, no trabalho, em todo lugar, que incentive as pessoas a fazerem coisas benéficas porque elas querem, porque é recompensador, e não porque têm medo de serem punidas. E para a gente fechar, fica essa citação super provocadora do livro utópico do Skinner, o All Then True. A pergunta que não quer calar é: uma sociedade toda planejada, com base em reforço positivo, onde as pessoas querem fazer o que é benéfico, isso é o máximo da liberdade? Ou é a forma mais sutil e perfeita de controle? A resposta para essa pergunta, bom, talvez ela diga muito sobre o nosso futuro e sobre como a gente se entende.